Para se ter uma ideia, praticamente 50% dos jovens que praticam crime na capital de São Paulo vêm de 15 bairros da capital. Quando o Estado se torna mais violador do que o próprio ato que o detento cometeu, como é que você passa um sentimento de justiça? A gente costumava dizer que os meninos da FEBEM eram aqueles garotos que a mãe sociedade rejeita e que o pai Estado espancava. Uma das grandes angústias, pode parecer até uma bobagem, mas não é, é uma tela em branco na sua frente. Na FEBEM, a gente chegou a ter um custo mensal por menino interno de quase R$4.000 por mês. Seria talvez mais natural que o promotor escrevesse um livro sobre aquele fato. Mas como eu tinha essa outra linguagem, eu acabei fazendo um registro iconográfico através de trabalhos, de telas, enfim, de esculturas, sobre uma outra visão do que era aquela realidade dessa adolescência violada. Recebemos hoje no cartão de visita o promotor da Infância e da Juventude e atual assessor do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Wilson Tafner. Paulistano, formado em Direito pela USP e em Artes Plásticas pela Escola Pan-Americana de Arte, Tafner tem uma carreira consolidada nas duas áreas. No Direito, atuou com adolescentes infratores na capital de São Paulo, na fiscalização da Fundação Casa, antiga FEBEM, por mais de 11 anos e recebeu ao longo da carreira prêmios importantes, como o Nacional de Direitos Humanos em 2001. Como artista plástico, realizou exposições como Ninguém Nasce Bandido, Recortes de um Adolescer e Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, com orientação de Ingrid Speltri, professor da Escola Pan-Americana de Arte. Hoje, porém, nós queremos saber do nosso convidado quais as possibilidades de solução para a questão dos menores infratores no nosso país. E como um artista plástico e advogado consegue livrar suas angústias diárias. Bom, doutor Wilson, o senhor se forma em Direito na USP em 89, ingressa no Ministério Público em 91 e se forma em Artes Plásticas em 2003. Eu quero saber agora qual o momento mais importante da sua carreira e bem-vindo ao cartão de visita. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Bom, acho que é difícil você falar do mais importante, né? Concluir o curso de bacharelado em Direito foi, obviamente, muito significativo. Ingressar no Ministério Público foi outro momento muito marcante, né? Passei em primeiro lugar no concurso, com 24 anos, então foi algo assim muito impactante na minha vida. E aí tem um gap, né? Tem um intervalo aí, quase 10 anos depois, que eu comecei a me interessar por artes plásticas, comecei meio como diletantismo e acabei indo parar na Escola Pan-Americana de Artes, fiz o curso de 3 anos de formação como artista plástico e virou aí uma segunda atuação, né? Meio Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dizem que toda pessoa que tem o dom da arte já descobre isso muito pequeno. Foi o seu caso, não? Não, para mim foi uma descoberta tardia e muito gratificante, né? Saber que eu consigo trabalhar com os dois lados do cérebro ali, né? Tanto o racional quanto esse lado mais emocional, né? Eu acho que através da arte você acaba projetando um pouco do seu ego, das suas angústias, das suas experiências e você filtra a tua realidade a partir de um novo olhar que você desenvolve como artista plástico. E foi essa tentativa de equilibrar a questão da função como promotor, principalmente o período que eu fiquei trabalhando na área de adolescentes infratores, que foi bem pesado, né, e conseguir dar uma nova leitura para aquela realidade pesada do promotor através do olhar do artista. Então, era um pouco dessa questão de você... Seria talvez mais natural que o promotor escrevesse um livro sobre aquele fato. Mas como eu tinha essa outra linguagem, eu acabei fazendo um registro iconográfico através de trabalhos, de telas, enfim, de esculturas, sobre uma outra visão do que era aquela realidade dessa adolescência violada. Né? Fala em realidade, a nossa realidade é feita de contrastes, né? Muitos. Você acredita que a nossa sociedade possa viver um dia em paz e com justiça? Eu acho que essa é a esperança de todos nós, né? Mas essa questão do contraste, né, ela fica muito flagrante quando você trabalha na área da infância. Só para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem no mapa da vulnerabilidade juvenil aqui na capital de São Paulo,
a gente vai detectar que os principais locais onde há problemas de políticas públicas primárias é o extremo da Zona Sul, o extremo da Zona Leste e uma faixa da Zona Norte da capital paulista, onde os piores índices de desenvolvimento humano, de violência, de homicídio, de desemprego, taxa de natalidade de adolescentes são os mais elevados. E, justamente, nós fizemos um levantamento através dos internos da Fundação Casa. Para se ter uma ideia, praticamente 50% dos jovens que praticam crime na capital de São Paulo vêm de 15 bairros da capital. E são justamente os bairros do extremo sul, extremo leste e extremo norte. Então, nós temos quase que uma relação entre a questão da exclusão social e da falta de presença do Estado, né, da Prefeitura, do Estado, enquanto política pública primária, com a correlação do envolvimento com a criminalidade. Nós temos um problema gravíssimo, por exemplo, na capital, que nós temos hoje por volta de 150 mil crianças com menos de 3 anos de idade fora das creches, por falta de vagas. Só que essas mães, que geralmente são as que mantêm a casa, elas têm que sair cedo para trabalhar o dia inteiro, para trazer o pão honesto para sustentar a família. E onde elas deixam essas crianças? Nós temos uma outra situação gravíssima, a situação do contraturno escolar. Mesmo quando essas crianças conseguem vagas em escolas públicas, elas acabam ficando sem nenhuma fiscalização no período que estão no contraturno da escola, né? No período que estão fora da aula. Ficam ociosas. Dali para um convite para o tráfico, alguma coisa assim, acaba sendo uma porta de entrada para a criminalidade e para a delinquência. Bom, tem muita gente que acredita que a Fundação Casa é uma escola de criminosos. Como é que o senhor avalia essas críticas? Olha, realmente quando nós chegamos aqui na capital, isso foi em janeiro de 1998, nós tínhamos fundamentalmente 3 unidades da antiga FEBEM, né, na época, que era o Complexo do Tatuapé, com quase 2.800 internos, o Complexo da Imigrantes, ali no início da estrada da Rodovia dos Imigrantes, com quase 1.800 internos, 2 internatos apenas e uma única unidade para 60, 80 vagas em Ribeirão Preto, no interior. Então, a coisa era tão absurda que um adolescente que praticasse um crime, vamos dizer assim, no interior do estado, lá na divisa do Mato Grosso, né, de São Paulo com Mato Grosso, acabava vindo cumprir a medida de internação aqui na capital. Ficava longe da família, às vezes por atos infracionais que não eram tão graves, mas por uma reiteração de atos leves, e se misturavam aqui. Então, e as condições eram excessivamente subhumanas, né? Imigrantes, elas se assemelhavam a um campo de concentração, né? Mas quando nós entrávamos nessas unidades, fazíamos essas imagens e colocávamos isso no ar, principalmente na grande mídia televisiva, isso causava um impacto porque nós passamos a mostrar o que acontecia sob os telhados da FEBEM. E até uma revolta na população. Exatamente, né? Porque quando você pegava talvez aquele sujeito mais radical lá, mais... que bandido bom, bandido morto, tal, mas quando ele olhava, né, aqueles jovens amontoados e espancados, ele falava, poxa, mas aí também não, porque nós estamos criando, né, muito mais perversos do que quando eles entraram lá. Agora eu quero saber o que leva um promotor a ingressar em artes plásticas. Será que é a vontade de fugir um pouquinho da brutalidade do direito penal? Olha, na verdade... foi meio casualidade, assim, eu estava uma vez brincando com um pincel atômico em casa, lá num quadro branco lá dos meus filhos, lá, e minha esposa olhou e falou assim, poxa, mas que interessante, por que você não vai fazer isso? Eu falei assim, não, mas bobagem, não sei o quê. E aquelas coincidências da vida, eu sou sócio do Clube Pinheiros e uma promotora que estava trabalhando comigo na época, a tia dela era artista plástica e dava aula no clube. E aí eu comecei a ir nessas aulas como forma de espairecer, de, enfim... e comecei a me interessar, A gente percebe que você tem muita facilidade na comunicação, assim, nessa isso área. Acho que é natural, assim, desde a época de colégio. Eu sempre pegava os trabalhos para apresentar, assim, eu ficava com menos trabalho para fazer a parte escrita lá, né, que eu tinha facilidade de oratória, etc. Mas aí eu comecei a fazer como diletantismo, comecei a fazer algumas exposições coletivas, começou a me interessar, comecei a estudar. Aí fui fazer algumas coisas sobre história da arte, aquilo foi aumentando, acabei indo me inscrever na Escola Pan-Americana de Arte. Daí eu fiz os 3 anos do curso e a partir dali eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso no 3º ano, e que praticamente era o ano inteiro. Durante o 1º semestre eu fiquei lutando para evitar a questão do promotor com o artista. Eu queria fazer algo desvinculado,
Mas não dá. O artista, na verdade, ele tem que enxergar a realidade dele e colocar isso no trabalho. É muito difícil você desvincular de uma forma tão brutal assim. E ali, nesse trabalho de conclusão de curso, né, depois de 6 meses lutando contra isso, eu acabei fazendo os primeiros trabalhos que resultaram na minha primeira exposição individual, que chamava-se Ninguém Nasce Bandido, e que era um pouco do retrato daquela vivência pesada da fiscalização da FEBEM. A ideia do tema da exposição era assim, não dá para você chegar numa maternidade lá na periferia e falar assim, aquele moreninho ali vai ser traficante, aquele mais clarinho ali vai ser ladrão. Essa é a sua filosofia? Você acredita que ninguém nasce bandido? Né? Eu acho que assim, a minha experiência de quase 20 anos na área da infância me mostra que, de uma forma muito clara e contundente, que a desestruturação familiar associada à questão de políticas, da ausência de políticas públicas primárias, elas são determinantes para praticamente 80% do envolvimento dos jovens com a criminalidade, né? Tirando as questões, obviamente, patológicas, enfim, pessoas que têm algum problema de saúde mental e acabam cometendo crime com surto de psicose, psicótico, etc. Mas 80%, né, eu acho que isso fica muito claro naquilo que nós falamos antes, né? Se você tem quase que 50% dos jovens vêm de 15 bairros da capital, que são os bairros de maior vulnerabilidade social e econômica, né, você consegue conciliar, né, a falta de estrutura, de respaldo, principalmente essas mães trabalhadoras, né, a colocação desses jovens em atividades produtivas. E um problema gravíssimo que a gente enfrenta nesse país, é muito importante que se diga, é a falta de política de inclusão dos jovens adolescentes a partir dos 16 anos no mercado de trabalho. Nós temos uma situação seríssima que precisa ser enfrentada em algum momento, que é o serviço militar obrigatório. Não com relação ao serviço militar obrigatório em si, mas por conta de uma legislação de 1964, se um jovem de 16 anos ele é contratado formalmente para trabalhar e chega na época do serviço militar obrigatório, ele é engajado, né, e tem que servir o Exército, o patrão continua tendo que recolher a verba previdenciária, ele tem que manter o contrato de trabalho durante o período do Exército. Quer dizer, não há vantagem em contratar o tempo que ele ficar no Exército vale como indenização, férias, etc. Enfim, os encargos para o empregador são tão absurdos que ninguém contrata jovem nessa faixa etária por conta do serviço militar. E aí o que acontece? Se você não dá uma oportunidade de um trabalho lícito, ele vai fazer o quê? Vai entregar panfleto, vai lavar carro, vai ser cobrador de lotação, subemprego. Uma vez um jovem muito articulado, de uns 16 anos de idade, ele estava na 3ª passagem por tráfico. Ele falou o seguinte, doutor, eu não aguento mais ver minha mãe na porta de FEBEM. O problema é que ela é faxineira e ela quebrou o braço, ela não pode trabalhar. Então, se eu sair lá da biqueira, lá do ponto de tráfico, ninguém come lá em casa. Doutor, me arruma um trabalho honesto para ganhar salário, R$600, eu ajudo minha mãe, pelo menos. Quem tem um trabalho para ofertar para um jovem de 16, 17 anos, que geralmente, na média, parou de estudar aos 6ª série e não tem formação profissional? É verdade que em um determinado momento da sua carreira, o senhor teve problemas de saúde? Por causa da profissão até? Dá para falar um pouquinho sobre isso, doutor? Dá sim. Eu tive 3 estafas muito horríveis, né? A primeira delas foi em 95, que eles chamam de síndrome de burnout, né? Quando você queima todos os neurônios e realmente, assim, a estafa é seguida de uma depressão horrível, enfim, foram 3 períodos bem difíceis. As 2 primeiras, eu era promotor aqui na Grande São Paulo, na região de Cotia, e nós estávamos, enfim, além de toda uma demanda de trabalho absurda, que eu tinha que levar porta-malas de processo para casa todo santo final de semana, nós estávamos com questão de improbidade administrativa contra vários políticos da cidade e com uma situação gravíssima de policiais envolvidos com crime organizado. Então, era um período de muitas ameaças de morte, então não havia identificador de chamada ainda, ligavam de madrugada para casa, falavam, e aí, você já foi dar um beijinho na sua filha, que era pequena, porque você vai morrer hoje, etc. Então, foi um período de desgaste emocional muito, muito difícil. Então, isso aconteceu em 95 e 97. E foi muito difícil porque você tinha um período lá de afastamento de 30 dias e voltava para trabalhar mesmo da mesma forma, né? E não dava para recuperar direito e você tinha que continuar tocando porque as coisas estavam lá acontecendo, enfim. Foi bem difícil. E depois foi em 2001 também que eu tive uma estafa mais leve e tudo, mas foi no auge da crise da FEBEM, a gente passava sábado, domingo, chegamos a virar madrugadas dentro das unidades, nas rebeliões, fazendo negociação.
Toda segunda-feira tinha aquela fila de 30, 40 mães na porta da promotoria, porque foram visitar os filhos nos finais de semana e estava todo mundo machucado. Enfim, a gente virava quase que 18, 20 horas ali em cima dessas questões, né? E eram só em 3 promotores, era extremamente desgastante. Com certeza, nossa. Bom, no livro As Misérias do Processo Penal, do jurista italiano Francesco Carnelucci, tem uma frase que é o nosso moral da semana. O processo termina com a saída da prisão, mas a pena não. O sofrimento e o castigo continuam. É assim mesmo, doutor? Mesmo com a libertação, a pessoa vira refém do passado? O processo termina só com a saída da prisão, mas o sofrimento, o castigo, eles continuam, principalmente pelo preconceito, né? Exatamente. Você tem 2 situações, né? Infelizmente, a gente acaba trabalhando, o próprio Ministério Público e o Judiciário, com a questão da formação da culpa e da imposição da pena. Eu acho que nós temos um problema seríssimo, tanto com os adolescentes infratores no acompanhamento da medida pós-desinternação da Fundação Casa, quanto nos presos adultos, e aí pior ainda, porque nem a fiscalização dos estabelecimentos carcerários às vezes deixa muito a desejar, né? Então você briga para conseguir a condenação. E o que acontece depois dela? Como é essa execução da pena? Você quer um exemplo prático disso? Na FEBEM, a gente chegou a ter um custo mensal por menino interno de quase R$4.000 por mês. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Só que é óbvio que esse dinheiro não chegava todo na ponta na aplicação dos meninos. Mas mesmo assim, qual o sentido, até economicamente falando, de quando você tinha aquelas unidades hiperlotadas e com condições péssimas de higiene, salubridade, de agressões, etc., de você manter alguém privado de liberdade com um custo altíssimo, para quando ele sair lá na ponta, ele está pior do que quando ele entrou. Isso acontece muito no sistema carcerário hoje, que você tem as cadeias e presídios superlotados. Bom, e depois você tem um problema que é gravíssimo, que é a questão da reinclusão social, tanto do adolescente, né, quanto do preso adulto. Por quê? Você não tem como recolocar esse sujeito, não há um programa efetivo de recolocação no mercado de trabalho. A grande parte da reincidência ela ocorre nos 3 a 6 primeiros meses após a saída, seja da Fundação Casa quanto da prisão. Esse sujeito sai, ele está com a ficha suja, principalmente os adultos, não consegue colocação profissional, só subemprego, né? E encontra, né, muitas vezes, a situação pior do que quando ele entrou para o sistema carcerário, dentro da casa, da família, das privações ali que a família passou durante o período que ele estava encarcerado. Bom, se ele não tem outra opção, a probabilidade de ele voltar para o crime é muito grande. Mesmo assim, aqueles que conseguem se manter, eles não têm incentivos ou programas de ressocialização e recolocação profissional, né, que mantenha ele, após o cumprimento da pena, em atividades lícitas. Então, não adianta só trancar lá dentro, porque como não existe pena de morte, um dia ele vai sair. E a ideia é que ele passe por esse processo de privação de liberdade e tenha a oportunidade de voltar a ser útil para a sociedade. Agora, quando você não tem programas para trabalho, né, programas de reinserção social pós-cumprimento de pena, realmente essa pena acaba se eternizando, porque ele vai ficar sendo discriminado, vai ficar como um castigo para o resto da vida. Exatamente, vai ficar com uma marca, como se fosse uma estrela na testa, né, falando você é ex-detento, você não vai trabalhar, você... Isso vira uma pena eterna, né? Bom, depois do intervalo eu quero saber como é que o senhor avalia a aprovação de visitas íntimas para os jovens infratores da Fundação Casa. Eu tinha perguntado como é que o senhor avalia a aprovação de visitas íntimas para os jovens infratores da Fundação Casa. O senhor é contra ou a favor, doutor Wilson? Eu sou contra. Na verdade, esse é um dos pontos que passaram no projeto de lei, que é o chamado projeto de lei de execução de medida socioeducativa. A relatora desse projeto foi a deputada Rita Camata. Como eu trabalhava com isso há mais de 11 anos, eu mandei N sugestões que, inclusive, foram incorporadas nessa nova lei do SINASE, que se chama. E um dos pontos polêmicos era justamente a questão das visitas íntimas. Acontece o seguinte, na forma que passou na lei, é permitida a visita íntima para os adolescentes, né, que tenham comprovada estabilidade marital, né, que tenham convivência afetiva comprovada, não precisa ser casado formalmente. Mas aí nós começamos a pensar em alguns questionamentos. O primeiro deles, se você tem uma menina menor de 14 anos, que a lei penal prevê que isso é estupro, e um namorado que tem 18 anos,
Nós vamos consentir que seja praticado o estupro dentro da unidade da Fundação Casa? A segunda questão, que isso era um problema gravíssimo que ocorria dentro das unidades. Muitos adolescentes têm visitas, outros não têm visitas. E nós chegamos a vivenciar essa situação. Aí o que acontece? Existem algumas lideranças que se formam dentro dessas unidades. E um desses líderes não tem visita. E aí o outro que não tem esse papel de liderança ou de destaque ali na unidade, vai lá ter visita íntima com a companheira dele. O que acontece? Muitas vezes elas se ameaçam, irmãs, etc., para que venham fazer visita íntima com a liderança. Coisa que acontece muito no sistema carcerário. E a imprensa, ela contribui ou ela atrapalha o judiciário? Olha, uma vez, quando eu era no início da carreira, eu ouvi uma frase que eu nunca me esqueci dela. Ela falou assim: ninguém sai impune de uma conversa com a imprensa. Mas a minha experiência, principalmente na atuação da FEBEM, foi que se a FEBEM mudou, foi muito mais por conta do papel da mídia nesse processo do que efetivamente pelas nossas ações judiciais. No caso da FEBEM, ali era uma realidade que as ações judiciais elas demoravam 5, 6 anos para chegar ao final. E as coisas estavam acontecendo de uma forma muito dinâmica. Então nós tínhamos lá um ditado que dia sim, dia não, FEBEM na televisão, né? Porque as coisas se incendiavam de tal forma, e a hora que nós, promotores, que tínhamos a condição de entrar ali com câmeras fotográficas e filmadoras e trazíamos aquela realidade através da mídia para a sociedade discutir, a FEBEM entrou na pauta de discussão política enquanto programa de governo. E foi realmente o mostrar sob os telhados da FEBEM, através da exposição de mídia, que foi muito parceira ao longo de todos esses anos, que nós conseguimos mudar aquela realidade, né? Se me permite um exemplo, uma vez um garoto chegou para mim e falou assim: olha, senhor, eu assaltei, eu peguei o celular de uma moça, mas eu estava com uma arma de plástico. Eu não ia machucar ela, senhor, mas eu sei que eu fiz errado, porque eu tomei uma coisa que não era minha, né? E o juiz me colocou aqui. Só que ontem à noite, o menino fez uma brincadeira aqui na cela, os funcionários entraram aqui com barras de ferro, né? Mandaram todo mundo ficar pelado de cara para a parede, e eles fizeram isso. E ele tirou a camisa, as costas dele pareciam um tabuleiro de xadrez de marcas de espancamento. Aí ele me pergunta: mas doutor, eu ameacei com uma arma de plástico, eu estou errado, mas o cara me pegou pelado aqui na covardia e simplesmente me deixou todo sangrando. O que o juiz vai fazer com ele? Quando o Estado se torna mais violador do que o próprio ato que o detento cometeu, como é que você passa um sentimento de justiça? A gente costumava dizer que os meninos da FEBEM eram aqueles garotos que a mãe sociedade rejeita e que o pai Estado espancava. E essa era uma realidade. Se você que tem a posse física do corpo do sujeito que está dentro da tua instituição e você viola isso de uma forma muito mais grave do que o ato que ele cometeu, você acaba passando para ele a mensagem de que a violência institucionalizada é pior do que a violência da rua. E essa inversão de valores que a gente não concordava. Agora, falando de uma nova fase na sua vida, né? Eu quero saber como é que é ser um dos assessores do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo nessa área de comunicação, doutor. Foi muita honra receber o convite do doutor Márcio Elias Rosa, nosso Procurador-Geral de Justiça, por todo esse contato, né, que nós tivemos ao longo, principalmente desses trabalhos na infância, com a mídia, etc. Ele convidou que eu auxiliasse, né, nessa questão da comunicação social. Eu acho que o Ministério Público pecou muito nesses últimos anos por um certo afastamento da comunicação, principalmente da grande mídia. Eu acho que o trabalho do Ministério Público, como o próprio nome diz, ele é público e destinado, nós somos servidores públicos. E a nossa legitimação essencial vem do serviço que a gente presta à população enquanto servidores públicos. E é fundamental que as pessoas saibam que os seus promotores estão ali brigando na área do meio ambiente, na área da pessoa portadora de deficiência, no combate à criminalidade, no combate às violações contra as relações de consumo, né, nas questões de violação da infância e da adolescência. Eu acho que essa devolutiva do trabalho institucional do Ministério Público é fundamental. E o doutor Márcio, com essa preocupação, ele criou esse núcleo de comunicação social, assim como um núcleo de políticas públicas que está integrado junto com a área que eu atuo, para justamente reaproximar a instituição dos destinatários da nossa atuação, que é a própria população, e mostrar que estamos trabalhando. Mas, na verdade, vai ser uma ponte, né? Exatamente. Entre vocês e a população.
É isso. E hoje, com a sua carreira consolidada, os filhos criados, como é que o senhor pensa? Vai sair em breve da área do direito? Vai se dedicar somente à arte? Não? Não, ainda não dá. Ainda tem mais, no mínimo, uns 15 anos aí de trabalho no Ministério Público e eu sempre fui apaixonado. Dá para aliar as duas coisas, então? Dá. Eu descobri o que fazer nas noites de insônia, agora eu pinto. A arte acabou vindo complementar uma faceta da minha vida de uma forma muito forte e você conseguir expressar, né, um outro lado do teu sentimento, da tua realidade, do teu olhar, né, para a vida, realmente foi para mim uma grande bênção de Deus, assim, e isso me completou de uma forma muito grande. Eu sempre quis ser promotor, desde a época de faculdade, só prestei esse concurso. Passou em primeiro lugar. Passei em primeiro lugar. Enfim, eu sempre fui muito dedicado, assim, à minha função, sempre fiz com muito amor, né? E eu acho que essa ideia de você conseguir usar o teu trabalho, né, como forma direta ou indiretamente de auxiliar as pessoas, acho que para mim isso foi a maior bênção que eu tive na minha vida e que Deus me permitiu estar aqui até hoje há 21 anos. Agora eu quero saber para quem o senhor entrega o seu cartão de visita. Meu cartão de visita? Uma pessoa, hein? Ai, meu Deus Pergunta do céu. final do nosso programa, uma forma de homenagear alguém importante. Eu queria, não posso entregar para os meus filhos, são 3, eu rasgo em 3 pedacinhos, dou um para cada um, porque eles são os mais importantes. Seus filhos. Tá valendo. Eles são a razão da minha vida, eu gostaria de entregar para os 3. Fala o nome dos seus filhos. A Aline, a mais velha, a Juliana e o Rodrigo. Então, para os 3 filhos, o seu cartão de visita. Obrigado. Um artista plástico ou um advogado? Wilson Tafner é um homem que pensa no mundo com um olhar de quem se dedica inteiramente à área de humanas. É um promotor que, ao ver tantos agressores e tantas agressões absurdas envolvendo jovens marginalizados, resolveu demonstrar nas telas tudo aquilo que sentia. É um artista que buscou, em alguns momentos, através do expressionismo, deformar a realidade para dar vazão a sentimentos. Se os homens não podem ser divididos em bons e maus, e um dos desafios do artista é motivar a observação para questões sociais, Wilson Tafner não pode ser dividido entre promotor ou artista plástico. E é para ele que eu entrego o meu cartão de visita. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.